A dança, ou arte de movimentar o corpo perante um determinado ritmo, é considerada uma das três principais artes cênicas da antiguidade. Uma das suas características são os movimentos previamente estabelecidos, ao que popularmente chamamos de coreografias ou improvisados, que comumente conhecemos como dança livre. Ela pode existir como expressão artística ou como forma de divertimento. E quanto mais pesquisamos sobre este tema, mais nítida fica a importância da dança para a humanidade. Ela sempre esteve presente em todos os grandes momentos históricos. No entanto, também nos acompanha nos momentos mais rotineiros e imperceptíveis do nosso cotidiano. A dança faz parte de um dos aspectos mais íntimos do ser humano, a cultura. É através da cultura que carregamos grande parte da tradição e história de um povo, o que transforma a dança numa das responsáveis pela percussão da história da humanidade. As danças em grupo foram praticadas desde as primeiras civilizações em rituais religiosos. Aperfeiçoaram-se até possuir ritmo, passos e roupas determinadas. No Egito, por exemplo, por volta de 2000 anos antes de Cristo, dançavam-se em homenagem aos deuses. Na Grécia clássica, a dança era relacionada aos Jogos Olímpicos. A partir do século XVI, começou a ser possível ter um melhor entendimento dos diferentes estilos de dança criados pelos diferentes países. E desde o século XIX começaram a aparecer danças mais sensuais como o machixe, o tango ou a kizomba. Meu marido é tropa, tá em Banzacongwe, não me deixou dinheiro, estou a matar o cão, estou a matar o cão, estou a matar o cão, estou a matar o cão. Se diretor está para dirigir, se ela moata está para trabalhar, também você pode dirigir, também você pode trabalhar. Existem pessoas com ilusões. A história e origem da kizomba pode, por fim, ser encontrada no primeiro romance musical de Kalafi Palanga, Também os Brancos Sabem Dançar. O título, contrariamente ao que possa aparentar, é inspirado no provérbio angolano Também os Brancos Conhecem Boas Canções, um provérbio que pretende explicar que todos nós temos algo de proveito ou que não devemos julgar ninguém pelas aparências. Esta obra demonstra que a música e a dança sempre andaram de mãos dadas ao longo da história. Na primeira parte, enquanto o narrador se encontra na delegacia à espera que decidam qual vai ser o seu destino, porque foi detido pela polícia por viajar com documentação não regularizada, ele começa a recordar os tempos em Angola. Traça um panorama e até mesmo uma história da música angolana, desde os seus primórdios com o Tony Amado até à explosão do Kuduro. Ele relata que essa explosão, esse sucesso todo do Kuduro, deve-se muito ao YouTube, que, segundo o mesmo, popularizou muito o estilo musical em Angola. Padre morreu, missa acabou. Uns tropeçavam e caíam, agora a postelinha sobe. O ritmo surgiu a partir de um trecho do filme Kickboxer, particularmente numa cena em que Jean-Claude Van Damme dança de modo incomum num bar. Tony Amado criou o género no final dos anos 80, quando Angola ainda estava em guerra, ao imaginar a dança do ator que, segundo ele, tinha o rabo duro. A piada virou febre mundial, derrubou barreiras e alastrou-se pelo mundo. Segundo o narrador, os clubes de kizomba tornaram-se assim o berço do Kuduro, o único lugar onde se podia ouvir aquela música, já que rádio nenhuma se atrevia a passá-la. Em Lisboa, nenhum DJ ou produtor de música de dança se interessava pelo género musical. As lojas de especialidade recusavam-se a distribuí-la. E hoje, no século XXI, podemos encontrar o Kuduro nos lugares mais inesperados. Lucenzo e Bigali lançaram uma música que eles denominam como Kuduro, mas que, na minha modesta opinião, está longe de o ser. Pouco ou nada tem a ver com o género musical Kuduro. O ritmo latino destes dois artistas teve tanto sucesso que foi a abertura da novela Avenida Brasil de 2012, no Brasil. Por outro lado,
Rihanna conta com um tema com fortes influências do kuduro angolano no seu desfile de roupa interior Savage Fenty de 2020. No entanto, o kuduro de raiz, o original, é uma forma de expressão, uma dança, um género musical, um grito de jovens pobres e oprimidos da periferia de Luanda, de uma metrópole complexa, capital de um país que passou 27 anos em guerra e que mantém a sua identidade e musicalidade poderosa. Na segunda parte da história do livro, Também os Brancos Sabem Dançar, somos expostos ao fado, à kizomba e à história da dança. Como se a dança não estivesse em momento nenhum desvencilhada da música, principalmente quando falamos de África. A kizomba, tal como o kuduro, também nasce na periferia de Luanda, em Angola, e durante os anos 80 e 90 começa a popularizar-se em Portugal. As migrações africanas que transitavam pela Europa nesse período eram constituídas por pessoas que trabalhavam nas limpezas, na construção civil e na restauração, ou seja, em trabalhos importantes, mas que socialmente tendem a ser menosprezados. E como consequência, esses trabalhadores são invisibilizados, passando essas pessoas para alguns a não ter rosto ou nome. Até chegarem a espaços onde a sua existência é vista e reconhecida. Espaços onde têm a possibilidade de ser vistos pela sua individualidade e que diferem de comunidade para comunidade. Nos anos 80 e 90, em Portugal, para alguns migrantes, um desses espaços eram os locais onde tocavam kizomba. Aí as pessoas voltavam a ganhar dignidade. Deixavam de ser os homens das obras ou as empregadas da limpeza. Eram o Carlos ou a Sandra, que saíram à sexta-feira para dançar com os seus amigos. Como muitos adolescentes angolanos de diáspora, a minha educação musical foi obtida dentro de uma discoteca de kizomba, ainda que chamá-lo de discoteca não seja fazer a devida justiça. Durante anos, aqueles clubes cumpriram o papel de centros culturais, o lugar de todas as iniciações, os únicos sítios que nos permitiam ser nós próprios. Dentro daquelas 4 paredes, até o sol nascer, deixávamos de ser imigrantes, bolseiros com as propinas da faculdade em atraso, ajudantes de pedreiro, empregados de mesa, guardas noturnos ou simplesmente desempregados a cunangar no sofá de um parente distante. Éramos só angolanos a dançar as canções feitas por nós, para nós e sobre nós. Estas palavras até que poderiam ser minhas, já que refletem uma verdade relativamente à minha e acredito que há de muitas adolescências de migrantes ou filhos de migrantes que cresceram em Portugal. Atualmente, o estilo musical de dança kizomba é tão popular em Portugal e no mundo que com grande facilidade podemos aprender a dançar o estilo no ginásio mais próximo à nossa casa. Segundo o Calaf, o desenraizamento das periferias, ou seja, a erradicação das barracas que colocaram as pessoas que viviam nas margens da sociedade a viver com uma certa dignidade, foi responsável para que houvesse uma aproximação de culturas que até então não se via em Portugal. Pelo menos não de uma forma tão palpável como a que estamos a viver agora nos subúrbios. Por fim, na terceira e última parte do livro é apresentada um pouco da história do hip-hop e também do pop, principalmente do norte-americano, mas também do europeu, em particular do norueguês. Música, dança e migrações são temas presentes em todo o livro. Todas as histórias abordam de forma direta ou indireta estes temas. Questionamentos em relação a todos os preconceitos que existem sobre as migrações de pessoas angolanas e africanas, racismo, identidade e os valores da Europa que recebe milhões de pessoas têm destaque. Este livro quer levantar questões e não quer dar respostas. Eu, pessoalmente, apreciei o ritmo rápido do livro e o facto de começar logo no momento de tensão. Fez com que me apegasse com afinco à história e deu-me vontade de devorá-la logo no instante. No entanto, o que eu mais valorizei foi o cuidado, o carinho e o amor usados para contar a história destes estilos musicais. Não há nada como sentir-se visto,
como sentir-se identificado, como sentir-se conectado. E foi exatamente isso que eu senti ao ler a história destes estilos musicais neste livro. Senti a cultura que me viu nascer celebrada, valorizada e respeitada. Fiquei emocionada e nunca na vida esperei ver a história da Kizomba e do Kuduro imortalizadas no papel. Agora eu sei que a origem destes estilos tem a possibilidade de permanecer respeitada, especialmente se este livro tiver o máximo de traduções possíveis. Recomendo esta leitura e eu espero que vocês possam desfrutar tanto dela como eu desfrutei. Por hoje é tudo. Nós vemos no próximo vídeo. Bye!